E aí, meu povo querido, vamos para mais uma aula de integração, especificamente métodos de integração a priori por substituição, beleza? Se liga, vamos continuar os nossos exemplos que vimos na aula passada, a gente parou no exemplo 7, trago agora o exemplo 8 e 9, tá? Bora dar uma olhadinha nessa integral indefinida do exemplo 8. Observo que tenho a expressão trigonométrica seno de x mais tangente de x dx. Bom, essa integral, mesmo a trazendo na abordagem de métodos de integração por substituição, ela não necessariamente será resolvida por esse método. Por quê? Porque, a priori, eu não consigo observar nenhuma substituição que eu faça que me ajude a deixar essa integral mais simples, por assim dizer. Tudo bem? Porém, eu tenho meus conhecimentos de álgebra básico e por isso eu vou abrir esse produto notável. Vocês conseguem enxergar aqui um produto notável, correto? Ou seja, lá de polinômios, a soma de dois termos ao quadrado, que pode ser considerada como o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Bom, esse termo aqui é uma integral indefinida referente a uma soma, integral de uma soma de funções. Basta calcular a integral de cada parcela. A parcela do meio desse trinômio é uma integral imediata, integral de seno vezes tangente. Beleza. Esse termo primeiro também refere-se à integral imediata, já esse não. Porém, lá da trigonometria, eu sei que tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado menos 1. Dá uma olhadinha, beleza? Então, eu posso reescrever essa integral da seguinte maneira. Secante de x mais secante de x, ou seja, 2 secante de x. Repito essa parcela, 2 secante de x vezes tangente de x, menos 1 dx. E aí eu reescrevo isso dessa forma. Agora, facilmente eu consigo indicar o valor, né, a expressão que vai dar a primitiva dessa integral. Deixa eu deixar essa resposta aqui, secante ao quadrado de x menos 1. Isso é a relação trigonométrica. Beleza, se liga. Integral de 2 secante ao quadrado. 2, como é constante, sai da integral, então vai ficar 2 vezes a integral de secante ao quadrado com a integral de secante ao quadrado imediata. Dá uma olhadinha nas nossas aulas anteriores. Integral de secante ao quadrado é tangente, beleza? 2 vezes secante vezes tangente. A integral de secante vezes tangente também é quem? Imediata, ou seja, refere-se à primitiva secante de x, né? Porque derivada de secante de x é secante de x vezes tangente de x. Então isso será mais 2 vezes secante de x e a integral de menos 1 dx. Integral de 1 é exatamente x. Derivando a função x, eu vou ter como resposta 1. Então isso aqui é menos x, porque tem menos, tá? Menos x, mais a constante real referente à constante dessa parcela, dessa e dessas juntas. É uma constante real também, com essa constante real pertencente a R, tá? Essa é a resposta. O que é que a gente fez? A gente trouxe um exemplo aqui que não necessariamente foi resolvido por métodos de integração por substituição. Digamos que ele serviu para a gente refrescar a memória quanto às integrais imediatas e algumas manipulações algébricas triviais. Beleza? Se liga, galera. Vamos para a próxima. Na próxima, no exemplo 9, o que é que eu tenho? Bom,
Aqui, claramente, a priori, eu não consigo resolver com uma integral imediata. Aqui eu farei um tipo de manipulação, algébrico também, e vou usar uma determinada integral imediata. Qual integral imediata nós conhecemos que nos ajudaria a pensar, ou melhor, que seria similar a essa daqui? É exatamente a integral de dx sobre 1 menos x ao quadrado. Nós vimos que isso pode ser o quê? Arco seno de x mais uma constante ou menos arco cosseno de x mais uma constante, sendo que essa constante é real, tá? Porém, aqui é a integral indefinida de dx sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Esse a ao quadrado me impede de ter a integral nesse formato, ok? Mas vamos tentar manipular com ele para verificar onde chegamos. Se liga. Como assim manipular com ele? Olha só. Eu irei colocá-lo em evidência no radical, ou seja, fazendo o seguinte. Pondo a ao quadrado em evidência, sobra automaticamente o quê? 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Tudo bem? Repare que se você fizer a distributiva, volta a ser esse valor. Colocando ele em evidência, sendo A uma constante real, positiva, ok? Esse A é uma constante real positiva, ok? O que é que eu vou ter? Esse A, ele sai da raiz quadrada como A, tá? Esse A ao quadrado eu posso retirar da raiz quadrada como A e mais ainda retirar da integração. Então eu teria esse formato. Teria não, terei esse formato. Ó. Isso sai da raiz. Então vai ficar A aqui embaixo. Raiz quadrada de A ao quadrado é A, sendo A positivo. Beleza? Ele vai ficar aqui. Vou deixar até a restrição. A é positivo. Ok? É o quadrado de um determinado valor. Por exemplo, poderia ser 16, aí eu poderia escrever como 4 ao quadrado. Poderia ser 4, eu poderia escrever como 2 ao quadrado. A será um valor positivo, tá? Enfim, senão eu teria que retirá-lo como um módulo. Não nos cabe. Olha só, A ao quadrado, raiz quadrada disso é A. Então, fica 1 sobre A, que eu posso retirar da integração 1 sobre A. Tá? É uma constante, pode sair da integral. Daí eu vou ter que a minha integral terá esse formato. 1 menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, eu posso simplesmente escrever como x sobre a ao quadrado. Beleza? Olha só. Agora sim, se eu fizer uma substituição, tá? Utilizando o nosso método por substituição, e chamar u de x sobre a. Se eu chamar u de x sobre a, quem é o meu diferencial, o meu du? Du será 1 sobre a vezes dx, porque a derivada disso é 1 sobre a vezes o diferencial em x. Tá? Daí, aqui eu tenho apenas dx. Daí, o meu dx equivalerá a a vezes du. Tá? Tá dividindo, passa multiplicando. Então, dx equivale a du. Ou seja, se liga. A minha integral nesse formato terá agora que formato? 1 sobre a. Dx eu vou trocar por a vezes du sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, que eu estou chamando x sobre a de u. Beleza? Bom, esse a eu vou poder simplificar com esse, porque ele vai poder sair da integral e simplificar é constante também. E aí a integral fica du sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, que tem exatamente esse formato. E eu poderia chamá-la de quê? De arco seno
de U mais C. Ou menos arco cosseno de U mais C. Eu vou deixar só arco seno de U, mas também vale para menos arco cosseno de U. Tá? Voltando à minha substituição, isso equivale ao quê? O que quer dizer voltando à minha substituição? Voltando à variável x, né, que eu faço substituição para me ajudar a resolver, e aí eu tenho que retornar a variável, como vimos nas aulas anteriores. Se liga. Então, isso será arco seno de quem? De x sobre a mais c. O que eu achei aqui, resolvendo essa integral? Digamos que uma fórmula, digamos que um formato geral para a resolução de integrais de forma mais imediata. Por exemplo, eu poderia ter a integral de dx sobre raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. Eu agora não precisarei fazer todo esse processo. Aqui é um processo genérico para qualquer valor de A. Desde que eu encontre esse formato, eu sei que esse formato de integração vai me remeter à integral meio que imediata, porque eu a tornei imediata aqui, do arco seno de alguém. Quem será esse alguém caso esteja nesse formato? Inclusive vale para 1, porque seria x sobre 1, que é arco seno de x. Nesse formato, eu já posso colocar direto a seguinte resposta. Arco seno de x sobre... Quem é o meu A aqui? O meu A é 4, porque 16 equivale a 4 ao quadrado. Celso, se for 3, se fosse 3 equivale ao quê? A raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Também vale. Não vai aparecer aqui apenas quadrados perfeitos. 16 é um quadrado perfeito, tá? Mas não aparecerão apenas quadrados perfeitos. Se liga. Então aqui ficaria, utilizando esse desenvolvimento que acabamos de ver, x sobre 4, porque o meu A é 4, mais C com C pertencente a R. Aqui eu não botei o meu C pertencente a R, né? Tem que colocar. Beleza? Bora continuar e avançar em mais dois exemplos. Vamos lá, meu povo? Mais dois exemplos. Exemplo 10. Esse exemplo aqui de integração indefinida me remete a uma similaridade com essa integral. Integral de dx sobre 1 mais x ao quadrado, que tem como resposta arco tangente de x mais c, ou menos arco cotangente de x mais c, c real. Do mesmo jeito que acabamos de pensar no arco seno e no arco cosseno, né, no menos arco cosseno, vamos pensar aqui com a arco tangente e menos a arco cotangente. Beleza? Então vamos fazer o mesmo procedimento aqui bonitinho. Só que aqui é mais tranquilo ainda, porque eu não tenho nenhuma raiz, tá? Então, aqui, se eu comparar, é como se eu tivesse o A igual a 1, ok? Equivale a 1 ao quadrado, do mesmo jeito. Mas aqui é um A qualquer. E se tiver um A qualquer, como é que eu vou lidar com isso? Bom, eu vou tentar deixar isso aqui num formato parecido com esse, que é uma integral que eu já conheço, que nem eu fiz agora há pouco no exemplo 9. Então, eu vou pôr o meu A ao quadrado em evidência, automaticamente sobra 1 mais x sobre A ao quadrado. Beleza? Então, o que é que eu tenho? Aqui eu posso botar colchete para ficar mais bonitinho. Pronto. O que é que acontece então? Esse 1 sobre A ao quadrado eu posso retirar da integral, que é uma constante, e sobra dx sobre 1 mais x sobre A ao quadrado. Da mesma maneira que eu fiz agora há pouco, vou usar a substituição chamando U de x sobre A. Então, automaticamente, du é igual a 1 sobre A dx, implicando que ADU é igual a dx. Pronto. Então, eu vou trocar dx por ADU, beleza? Logo, o que é que acontece? A minha integral passa a ser o que, meu povo?
a 1 sobre a ao quadrado, que eu tenho aqui, integral de a du, porque o dx eu troco por a du, sobre 1 mais u ao quadrado. X sobre a é u. Pronto, eu posso simplificar um a desse com um a desse, vai sobrar constante 1 sobre a, vezes a integral de du sobre 1 mais u ao quadrado, que tem o mesmo formato, só mudei a variável, tá? Ou seja, isso será arco tangente de u, ou menos arco cotangente de u, beleza? Mais c. Ou seja, fazendo a substituição da variável u, voltando para a variável x, isso será 1 sobre a arco tangente de quem? X sobre a mais c, com c pertencente a R. Portanto, da mesma maneira que fizemos agora com o arco seno, se eu tiver integrais mais rápidas, por exemplo, dx sobre 25 mais x ao quadrado, o que é que eu sei? Que o a vale 5, porque esse 25 é 5 ao quadrado. Então eu posso resolver direto e colocar exatamente qual a resposta? 1 sobre 5, arco tangente de x sobre 5. E aqui também é válido para 1, né? Isso aqui continua sendo válido para qualquer A. Para qualquer A positivo também. Aqui eu só vou trabalhar com A positivo, que são quadrados de valores. Beleza? São quadrados, não necessariamente quadrados perfeitos, mas são quadrados de valores. Por exemplo, por falar em quadrados perfeitos ou não perfeitos, só para ilustrar, eu poderia ter a situação integral de dx sobre 7 mais x ao quadrado. Isso recai nesse formato, porque 7 é exatamente o que? Raiz de 7 ao quadrado. E, portanto, isso seria uma integral agora para mim imediata, podendo dar como resposta direta o que? 1 sobre a arco tangente de x, que aqui eu tenho x ao quadrado, sobre a mais c, com c pertencente a R. Beleza? Se liga. Avancemos. Fiz uma baguncinha aqui, mas vamos lá. Olha só. Já esse daqui, que é o exemplo 11, me remete ao que, meu povo? A integral que eu já conheço, dx sobre x raiz quadrada de quem? De x ao quadrado menos 1. Isso aqui é equivalente ao que? Ao arco secante de x mais c, ou simplesmente a menos o arco cossecante de x mais c, com esse c pertencente a R. Beleza. Se liga. Então, aqui eu vou continuar cá para ter um espacinho. Bom, essa integral, novamente, assim como o exemplo 10, assim como o exemplo 9, remete às funções trigonométricas inversas, tá? Os arcos. Bom, o que impede disso ser igual a isso? O a, novamente, o a ao quadrado. Do mesmo jeito que fizemos, eu vou colocar esse a ao quadrado em evidência. Aqui tem a variável x. Ficará x ao quadrado. Colocar em evidência passo a passo, ó. Colocando a ao quadrado em evidência, eu vou ter x ao quadrado sobre a ao quadrado menos 1. Beleza? Isso será então integral. Esse a ao quadrado sai da raiz como a, né? Porque está dentro da raiz a ao quadrado. A ainda é um número positivo. Sai da raiz como a e sai da integral. Então eu vou poder colocar aqui fora 1 sobre a, ok? E ficará integral de dx sobre x, raiz quadrada de x sobre a ao quadrado, que eu posso, né, colocar o quadrado em evidência, como expoente evidente, em evidência, menos 1, tá? E de novo eu posso propor a substituição análoga às outras. Aí eu já vou aproveitar o resultado. Se u for
x sobre A, automaticamente eu vou ter ADU igual a DX. Do mesmo jeito das outras, tá bom? Chega esse passo e cai nesse, ok? Se liga. Daí, o que é que eu vou ter? 1 sobre A, integral de ADU, que o dx é ADU, sobre x raiz quadrada, ou melhor, aqui vai ter um detalhezinho a mais. Se eu troco aqui tudo por x, isso também por U, esse x eu também terei que trocar por U. Como eu chamei U de x sobre A, automaticamente quem é x? A vezes U. Basta multiplicar em cruz aqui, total. Então, esse x, para que se torne a variável U, e quando você faz uma substituição de variável, tudo daquela integração vai passar a ser escrito com a nova variável, tá? Então, dx é o ADU. X, quem é? A vezes U, vezes a raiz quadrada de quem? U ao quadrado menos 1. Esse A daqui eu posso simplificar com o A de baixo, constantes iguais, né? E ficará 1 sobre A raiz quadrada de DU sobre U raiz de U ao quadrado menos 1. Esse formato é exatamente esse, ou seja, tem como resposta arco secante de U, porque a variável agora é U, mais C. Ou você poderia escrever menos arco cossecante de U, tá? Vou optar por uma coisa só, como eu fiz nos outros. Voltando para a variável x, isso será assim. Faltou então, ó, multiplicar o resultado da integral, que aqui é arco secante de U, por 1 sobre A, que é a constante que está do lado de fora multiplicando a integral, tá? Então isso será 1 sobre A, arco secante de quem? X sobre A, mais C, com C pertencente a R. Por quê? Porque U equivale a x sobre A. E do mesmo jeito que as outras, isso agora se tornará uma integral imediata para mim, desde que eu me depare com situações nesse formato, onde o A é um valor positivo, tá? E aqui é A ao quadrado. E aí eu vou procurar quadrado de quem? Ali é o quadrado de quem? Nesse caso eu tinha 7. 7 era o quadrado da raiz de 7. No outro caso, que eu dei exemplo agora há pouco, eu tinha 16. Eu poderia ter 25. Eu poderia ter 10. 10 é o quadrado de quem? Da raiz de 10. E assim vai, tá? Então, se eu me deparar com esse formato de integração, de forma imediata eu posso dar como resposta essa primitiva, beleza? Se liga. Vou finalizar a aula agora. Próxima aula a gente vem com mais alguns exemplos de métodos de integração por substituição para a gente finalizar, né, esse nosso primeiro método. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima, meu povo.